Eu cresci dentro de igreja, mas a verdade é que, por muitos anos, eu fui um crente sem fé. Meu nome é Ethan Miller, tenho 36 anos. Sou engenheiro de software e moro perto de Dallas, no Texas. Se você olhasse a minha vida de fora, até alguns anos atrás, talvez dissesse que eu era o típico bom cristão moderno, o tipo de pessoa que aparenta ter tudo resolvido na área espiritual. Eu trabalhava bem, tinha um casamento estável, ia ao culto de domingo sem falta, frequentava o grupo de estudo bíblico toda quarta-feira à noite, dava oferta quando lembrava, ajudava em alguns projetos da igreja, quando sobrava tempo na agenda apertada. Tinha a Bíblia no carro, um aplicativo de Bíblia instalado no celular, que quase nunca abria, versículos emoldurados na parede do escritório em casa. De longe, parecia que eu era um exemplo de coerência cristã, alguém que levava a sério a vida de fé, mas tinha uma coisa que ninguém sabia, e que eu mesmo tinha medo de admitir em voz alta, até para mim mesmo. Eu não acreditava de verdade em quase nada do que eu dizia crer. Eu era, no fundo do meu coração, um crente completamente sem fé. Eu conhecia todas as palavras certas, conhecia as músicas de cor, sabia exatamente o vocabulário evangélico que era esperado em cada contexto. Sabia o que falar para parecer espiritual em reuniões de oração, sabia como responder perguntas teológicas de forma tecnicamente correta, mas por dentro, bem lá no fundo, tudo isso era só estrutura vazia, apenas hábito arraigado desde a infância, apenas cultura cristã transmitida de geração em geração sem nunca ter realmente me tocado de forma profunda. Eu criei em Deus da mesma forma que muita gente crê em conceitos teóricos abstratos. É bonito no papel, é moralmente conveniente para a sociedade. Soa bem quando você precisa dar uma resposta rápida sobre suas crenças, mas não muda absolutamente nada na forma como você vive, respira, pensa ou age quando está completamente sozinho no quarto à noite, olhando para o teto, sem conseguir dormir. Eu conseguia recitar versículos inteiros de memória, sabia resumir doutrinas com precisão, mas se alguém me perguntasse, na madrugada, no escuro, quando ninguém estivesse olhando, se eu realmente conhecia Deus, eu provavelmente travaria. Quando alguém vinha até mim, animado, contando que tinha tido uma experiência forte e transformadora com Deus, uma visão espiritual marcante, um sonho que parecia profético e que mudou completamente a direção da vida dessa pessoa. Alguma coisa extraordinária que fugia completamente da curva do que consideramos normal. Eu fazia exatamente o que todo crente educado faz. Eu sorria educadamente, apertava a mão da pessoa com firmeza, dizia glória a Deus, com um tom certo de entusiasmo controlado, dava uns tapinhas no ombro, demonstrando apoio. Mas por dentro, bem lá no fundo onde ninguém podia ver, eu pensava que aquilo tudo era puro emocionalismo exagerado, carência afetiva, disfarçada de espiritualidade, fuga psicológica da realidade, difícil que todos enfrentamos. Eu não dizia isso em voz alta, obviamente, porque seria extremamente inadequado e causaria escândalo na igreja. Eu só guardava esse julgamento silencioso, bem escondido, protegido por camadas e camadas de comportamento religioso, socialmente aceitável. Com o tempo, eu virei especialista em parecer crente sem ser crente por dentro. E talvez, se você for bem sincero consigo mesmo, isso não te pareça tão estranho assim. Eu aprendi muito cedo na vida a não contestar abertamente os outros nas questões de fé, porque isso causava conflito desnecessário e me rotulava como problemático. Mas eu continuava constantemente contestando Deus no meu interior, naquele espaço privado onde ninguém mais tinha acesso. Eu olhava para dentro de mim, mesmo com honestidade, nos momentos raros em que baixava a guarda, e via muito pouco de fé genuinamente viva ali dentro. O que eu via era uma dúvida neutra e constante, não um ateísmo militante e agressivo que sai por aí querendo provar que Deus não existe, mas um ceticismo cansado e resignado, aquele tipo de postura mental que diz: eu não sei se isso tudo é realmente verdade, mas também não quero mexer muito nisso agora porque é complicado demais, então deixa como está e vamos tocando a vida. O contexto da minha casa e da dinâmica familiar também não ajudava muito nessa questão toda.
Eu era o filho mais velho, o primogênito, que deveria ser exemplo. Minha irmã, Emily, alguns anos mais nova do que eu, sempre foi a queridinha absoluta da família, a menina dos olhos de todo mundo. Não é que ela fosse uma pessoa má ou manipuladora, muito pelo contrário. Aliás, ela sempre foi extremamente doce, atenciosa com todo mundo, simples e genuína em suas atitudes. O problema real não era ela como pessoa. O problema era o peso esmagador que a comparação constante colocava em cima de mim, dia após dia, ano após ano, sem trégua. Desde muito pequena, Emily era aquela criança que absolutamente todos elogiavam na igreja, sem nenhuma moderação. Ela cantava lindamente desde nova, tinha uma voz angelical que emocionava as pessoas. Era extremamente bem comportada em todos os ambientes. Tirava notas excelentes na escola, sem muito esforço aparente. Estava sempre sorridente, não importava a situação, sempre pronta e disposta a servir e ajudar em qualquer coisa que precisassem dela. Ela liderava louvor no grupo de jovens, fazia devocionais na escola, sabia exatamente o que falar para encantar adultos e jovens. Minha mãe, Susan, chamava Emily carinhosamente de nossa Vitória, como se ela fosse a prova concreta de que meus pais tinham feito tudo certo na criação dos filhos. Meu pai, Mark, homem geralmente econômico, com palavras de afeto, dizia abertamente com frequência que Emily era o maior orgulho da família inteira. Quando o assunto eventualmente chegava em mim, nas conversas familiares ou nas reuniões de domingo, o tom mudava drasticamente, de forma perceptível para qualquer um que prestasse atenção. Eu era um menino questionador desde cedo, aquele que fazia perguntas teologicamente difíceis e às vezes constrangedoras na escola bíblica dominical, o que discutia interpretações de texto com um professor sem aceitar respostas superficiais, o que queria entender absolutamente tudo de forma racional e lógica antes de aceitar qualquer coisa como verdade. Em vez de lidarem com essa característica minha como uma sede legítima e saudável de entendimento mais profundo, como curiosidade intelectual genuína, que deveria ser nutrida e desenvolvida. Os adultos, ao meu redor, acabaram rotulando esse comportamento como rebeldia espiritual preocupante, dureza, de coração frieza, emocional problemática. Muitas vezes, em momentos que eles não sabiam que eu estava por perto e podia ouvir perfeitamente, eu escutei as escondidas coisas do tipo: o Ethan complica absolutamente tudo que deveria ser simples. Ele pensa demais, em vez de apenas crer e aceitar. Ele é frio demais para as coisas de Deus. Ele é emocionalmente distante, de uma forma preocupante para um menino da idade dele. Os elogios genuínos nunca vinham na minha direção, apenas a crítica velada ou a comparação desfavorável com minha irmã. E tudo isso sempre completamente desacompanhado de um abraço reconfortante, de um gesto de carinho que mostrasse que, apesar de tudo, eu ainda era amado e valorizado. Os domingos depois do culto matinal eram consistentemente o cenário perfeito dessa dinâmica familiar dolorosa. A família toda, sem exceção, se reunia religiosamente para o almoço de domingo na casa dos meus pais. Minha mãe, Susan, corria freneticamente pela cozinha nos últimos momentos antes de servir, preparando o tradicional frango assado com aquele tempero especial que só ela sabia fazer. As batatas douradas no forno, exalando aquele cheiro inconfundível. A salada fresca, que ela insistia que todos comessem antes de repetir a carne. Meu pai, Mark, arrumava meticulosamente a mesa grande da sala de jantar, colocava os talheres na posição correta que ele aprendera ainda criança, ajeitava as cadeiras para que todos coubessem confortavelmente, e então chamava todo mundo em voz alta para se reunir e fazer a oração de agradecimento pelo alimento antes de começarmos a comer. Depois da oração formal e protocolar, inevitavelmente começava o que eu passei a chamar mentalmente de desfile interminável de comentários sobre Emily. Minha mãe contava, sempre com um brilho especial nos olhos, que eu raramente via quando falava de mim, exatamente o quanto Emily tinha cantado maravilhosamente bem no culto daquela manhã. Como várias pessoas se aproximaram dela logo após o término do louvor para elogiar sua voz
e sua presença no palco, como até o pastor principal da igreja comentou, discretamente com meus pais, que tinha se emocionado profundamente durante a ministração de louvor que Emily havia liderado. Meu pai completava a narrativa entusiasmada dizendo coisas como: Emily é genuinamente um presente direto de Deus para esta família. O Senhor nos deu uma filha muito especial, que vai fazer grandes coisas para o reino. Ela é a verdadeira alegria e o motivo de orgulho maior que temos como pais. Eu ficava ali sentado, sorria de forma um tanto forçada, mas que ninguém parecia notar como falsa. Balançava a cabeça concordando mecanicamente. Fazia eventualmente uma piada qualquer, sem muita graça, para disfarçar o profundo desconforto que crescia dentro do meu peito, a cada elogio, direcionado exclusivamente para minha irmã. E lá no fundo, numa parte silenciosa da minha alma, eu esperava pacientemente, domingo após domingo, que em algum momento, alguém naquela mesa dissesse algo genuinamente positivo e encorajador sobre mim também. Às vezes, muito raramente, vinha alguma coisa que tecnicamente soava como elogio, mas que na verdade carregava um peso negativo implícito. Algo do tipo: o Ethan tá trabalhando demais ultimamente, ele precisa desacelerar, ou ele é realmente muito inteligente. Mas é também muito difícil de lidar emocionalmente. Ou então uma frase ambígua como: ele é meio complicado como pessoa, mas no fundo a gente ainda ama ele de alguma forma. Era exatamente aquele tipo de elogio envenenado que funciona meio como tiro e meio como carinho ao mesmo tempo. Aquele tipo de frase que você consegue claramente sentir que, no final das contas, o que realmente pesa e fica na memória de todos é o lado negativo e crítico do comentário. Com o passar inexorável do tempo e o acúmulo de anos e anos dessa dinâmica tóxica, eu fui gradualmente aprendendo de forma inconsciente a aceitar completamente essa identidade negativa que foi sendo construída ao meu redor, sem que eu realmente percebesse o processo acontecendo. Eu me tornei e internalizei profundamente o rótulo de crente frio e distante. O cara do computador que só se interessa por tecnologia. O filho difícil e problemático que causa preocupação. O irmão complicado que ninguém entende direito. Na igreja, embora eu estivesse fisicamente presente em praticamente todos os eventos e atividades, eu estava sempre espiritualmente um pouco distante. Sempre com um pé meio que fora, nunca completamente envolvido de coração. Eu ajudava bastante com toda a parte técnica de projeção de letras de músicas no telão, durante o louvor, com questões de som e iluminação quando precisavam. Mas jamais em momento algum fui visto ou reconhecido por alguém como uma pessoa verdadeiramente espiritual, como alguém que tinha uma vida de oração profunda ou intimidade real com Deus. E, sendo brutalmente honesto comigo mesmo, como eu não via Deus agir de forma concreta e palpável na minha vida pessoal, de nenhuma maneira que eu pudesse identificar claramente, eu acabei simplesmente assumindo e aceitando completamente essa posição de crente técnico, mas espiritualmente morto. Eu dizia constantemente para mim mesmo, como uma forma de autoconsolação e justificativa, que era simplesmente assim mesmo, que cada pessoa tinha seu próprio jeito único de se relacionar com Deus, que a fé de algumas pessoas era naturalmente mais emocional e expressiva, enquanto a de outras era mais intelectual e contida. Mas por trás de todas essas justificativas, racionais e bem articuladas, que eu construía cuidadosamente na minha mente, havia um fato doloroso e inegável que eu não queria encarar. Eu genuinamente não confiava que Deus me via como indivíduo. Eu não conseguia confiar que Ele me amava de forma verdadeiramente pessoal e específica. Talvez Ele amasse o mundo de forma genérica e abstrata. Talvez Ele amasse as pessoas como conceito coletivo. Mas quando se tratava especificamente de mim, de Ethan Miller, como indivíduo único, eu tinha a sensação persistente e angustiante de que eu estava sempre na borda extrema da foto de família, quase completamente cortado para fora, quase invisível, quase esquecido. Eu me lembro com uma clareza cristalina de uma noite muito específica que, olhando para trás agora com a perspectiva que só o tempo e a experiência trazem, eu consigo ver como um prenúncio profético de absolutamente tudo que estava por vir e que mudaria minha vida para sempre.
Essa noite em questão foi um domingo, como tantos outros. Eu tinha acabado de voltar para casa, depois do culto noturno, estava cansado física e emocionalmente. Subi as escadas, meio arrastando os pés. Entrei no meu quarto, sentei pesadamente na borda da cama e fiquei ali, apenas olhando fixamente para o teto, branco e sem graça, do meu quarto por um tempo que pareceu se esticar indefinidamente. Peguei a Bíblia que ficava permanentemente na mesinha de cabeceira, mas que eu raramente realmente lia com atenção. Abri ela de forma completamente aleatória, sem nenhuma intenção específica. E acabei caindo exatamente em um texto que falava extensamente sobre Deus como Pai amoroso e presente. Li algumas poucas linhas de forma mecânica e desinteressada, fechei o livro com mais força do que pretendia. Joguei a Bíblia de volta ao lado da cama. E então, falei com Deus de uma forma que provavelmente nenhum bom cristão deveria falar, sem absolutamente nenhuma cerimônia ou reverência, numa sinceridade crua que beirava a irritação aberta e a revolta mal contida. Eu disse algo mais ou menos assim, e lembro das palavras com precisão perturbadora, porque elas saíram do lugar mais profundo e honesto dentro de mim. Se o Senhor é realmente esse Pai tão maravilhoso e amoroso, que todo mundo fica o tempo todo falando e exaltando na igreja, por que diabos eu nunca, nem por um segundo sequer, me sinto genuinamente como um filho de verdade? Porque eu sempre, sem exceção, tenho essa sensação persistente e angustiante de que eu sou apenas alguém que o Senhor tolera por obrigação e não alguém que o Senhor ativamente escolheu e deseja ter por perto. E olha, se por acaso o Senhor simplesmente não existir de verdade, isso tudo for apenas uma grande ilusão coletiva, reconfortante, então por favor fala logo de uma vez, deixa isso claro de alguma forma, porque sinceramente eu estou exausto e cansado até os ossos de fingir o tempo todo, de fazer de conta que acredito em coisas que no fundo não consigo realmente sentir como verdadeiras. Terminei essa oração estranha e pouco ortodoxa, que era mais um desabafo raivoso do que qualquer outra coisa. E como obviamente não veio nenhum raio destruidor caindo direto do céu sobre minha cabeça, nem uma voz audível respondendo minhas acusações, nem absolutamente nada de extraordinário acontecendo naquele momento. Eu simplesmente levantei da cama com um suspiro de resignação. Escovei os dentes no piloto automático. Voltei para o quarto. Deitei debaixo das cobertas e dormi. A sensação que ficava sempre depois desses momentos de tentativa frustrada de conexão genuína era consistentemente a mesma. Silêncio ensurdecedor. Distância intransponível. Um Deus que, se de fato existia em algum lugar, parecia estar ocupado demais com questões cósmicas, muito mais importantes para se dar ao trabalho de se importar genuinamente com as perguntas angustiadas de um crente cansado e desiludido, perdido no meio de tantos bilhões de pessoas. O tempo continuou passando de forma implacável, como sempre passa, e eu acabei entrando em uma fase profissionalmente muito pesada e desgastante no trabalho. Como engenheiro de software experiente, eu sempre tinha lidado razoavelmente bem com pressão intensa, com entregas urgentes e inadiáveis, com prazos extremamente apertados, que exigiam longas horas de concentração. Mas naquele período específico da minha vida, tudo pareceu de repente extrapolar completamente qualquer limite saudável ou sustentável. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia de médio porte, que estava no processo tenso e caótico de lançar um produto completamente novo no mercado competitivo. E eu fazia parte do time absolutamente principal de desenvolvimento. O grupo pequeno e sobrecarregado de pessoas que carregava a responsabilidade maior pelo sucesso ou fracasso do projeto inteiro. Os prazos eram brutalmente apertados e quase impossíveis de cumprir. As reuniões se estendiam regularmente até muito tarde da noite, quando todos já estavam mentalmente exaustos. Bugs críticos e urgentes apareciam constantemente nas piores horas possíveis. Mensagens frenéticas de trabalho chegavam sem parar no meu celular mesmo de madrugada, quando eu deveria estar dormindo e recuperando energia. Eu comecei gradualmente a viver, basicamente à base de quantidades absurdas de café forte e linhas intermináveis de código na tela do computador. E enquanto a carga esmagadora de trabalho
aumentava semana após semana, sem nenhum sinal de alívio próximo. Minha atenção e cuidado para com meu próprio corpo e saúde diminuía proporcionalmente de forma preocupante. Eu comecei a experimentar e sentir sintomas físicos que deveria ter levado muito mais a sério desde o início. Um cansaço extremo e profundo que não passava mesmo depois de dormir. Dores ocasionais mas crescentemente frequentes no peito que eu tentava ignorar e atribuir à tensão muscular. Falta de ar perceptível ao subir escadas que antes eu subia facilmente. Uma angústia que parecia ser meio física e meio emocional, e que eu não conseguia identificar claramente a origem. Mas, sendo o homem teimoso e orgulhoso que eu era, e que tantos homens, infelizmente, são, eu continuava repetindo para mim mesmo que estava tudo perfeitamente bem e sob controle, que aquilo tudo era apenas uma fase temporária difícil, mas passageira, que depois que o projeto fosse finalmente lançado, tudo naturalmente melhoraria e voltaria ao normal. Eu repetia para mim mesmo frases de auto-engano, do tipo: é assim mesmo, todo mundo está cansado, depois melhora, eu aguento. Meu casamento também estava claramente sofrendo as consequências de tudo isso, embora eu fizesse um esforço consciente para fingir que não estava percebendo os sinais óbvios. Minha esposa, Hannah, é uma mulher de fé genuinamente simples e sem artificialidade, extremamente autêntica em tudo que faz e diz, absolutamente nada exagerada ou teatral em suas expressões de espiritualidade. Ela não é o tipo de pessoa barulhenta que chama atenção. Não é alguém que busca holofotes ou demonstrações públicas dramáticas de emoção religiosa. Mas ela possui uma confiança sólida e inabalável em Deus, que eu sempre admirei profundamente. E, sendo completamente honesto, muitas vezes invejei em silêncio, porque era algo que eu não conseguia replicar ou sentir de forma genuína em mim mesmo. Em inúmeras ocasiões durante aqueles meses difíceis, Hannah me dizia com preocupação crescente na voz que eu estava visivelmente estranho em meu comportamento, sempre excessivamente cansado para qualquer atividade que não fosse trabalho, sempre emocionalmente distante, mesmo quando fisicamente presente, que eu quase não conseguia mais manter uma conversa sobre absolutamente nada que não estivesse diretamente relacionado aos problemas e desafios do trabalho. Eu invariavelmente respondia a essas observações dela com impaciência, mal disfarçada e irritação defensiva, dizendo coisas bruscas como ela simplesmente não conseguia entender a pressão absurda que eu enfrentava diariamente, e que em breve tudo aquilo finalmente passaria, e eu voltaria a ser a pessoa que ela conhecia. Ela insistia com persistência amorosa que eu deveria marcar uma consulta médica para fazer um check-up completo. E eu sempre dizia que aquilo era exagero desnecessário dela e preocupação sem fundamento real. Ela sugeria com frequência que eu tirasse pelo menos alguns dias de descanso completo longe do trabalho. E eu respondia categoricamente que simplesmente não tinha como fazer isso no momento, que o timing era impossível. Era o roteiro clássico e repetitivo do filme do homem, extremamente teimoso e orgulhoso, que ingenuamente acha que é completamente invencível e que nada de ruim pode acontecer com ele, até que, inevitavelmente, acontece. Um sábado específico à noite, depois de ter passado literalmente o dia inteiro sentado em casa, em frente ao computador, ajustando e corrigindo código problemático, eu estava completamente afundado no sofá da sala, com o laptop equilibrado desconfortavelmente no meu colo, usando fones de ouvido que bloqueavam todos os sons externos, totalmente e absolutamente concentrado na tela brilhante à minha frente, como se mais nada no universo existisse ou importasse naquele momento. Hannah entrou na sala, caminhou até onde eu estava, desligou a televisão que eu nem sequer tinha consciência de que estava ligada, fazendo barulho de fundo. Sentou-se deliberadamente bem na minha frente, bloqueando minha visão da tela do laptop, e falou com aquela combinação única de firmeza absoluta e mansidão genuína, que eu já conhecia tão bem depois de anos de casamento. Ethan, amanhã é domingo, e tem culto. Você vai. Não é pedido, não é sugestão, é necessidade urgente. Você sabe perfeitamente bem que não é apenas o seu corpo físico que está perigosamente cansado e no limite. Você está morrendo por dentro espiritualmente,
está se apagando como pessoa. Não é só sobre bugs de programação ou prazos de projeto. Tem alguma coisa muito mais profunda e séria dentro de você que está se extinguindo rapidamente. E se você não fizer algo a respeito logo, vai ser tarde demais. Eu revirei os olhos de forma adolescente e respondi com cansaço que estava exausto demais para qualquer coisa, que provavelmente nem conseguiria acordar no horário do culto matinal. Ela cruzou os braços e insistiu com determinação que eu raramente via nela. Você vai sim. Se for absolutamente necessário, eu mesma vou te arrancar fisicamente da cama e te arrastar para o carro. Eu dei um sorriso cansado e meio sem graça diante da determinação inabalável dela e acabei finalmente cedendo à pressão. Tá bom, eu vou. Pode ficar tranquila. No dia seguinte, que era domingo, como ela tinha dito, nós fomos juntos ao culto matinal. Acontecia de ser justamente o culto mensal de Santa Ceia. Aquele momento solene de comunhão e reflexão que a igreja realizava uma vez por mês. O pastor, convidado especialmente para pregar naquele dia específico, falou longamente sobre a integridade genuína de vida cristã, sobre a diferença brutal e muitas vezes ignorada entre simplesmente falar superficialmente de fé com a boca e realmente viver essa fé de forma autêntica e transformadora no dia a dia. Em determinado momento crucial da mensagem, ele disse uma frase que entrou na minha mente como uma flecha afiada e certeira, penetrando defesas que eu nem sabia que tinha erguido. Embora eu tentasse desesperadamente fingir externamente que aquelas palavras não tinham nada a ver comigo especificamente, ele disse algo assim: tem gente sentada aqui, neste exato momento, neste auditório, que consistentemente prega com eloquência sobre coisas que absolutamente não vive na prática, que canta com a boca lindas canções de adoração sobre coisas que o coração genuinamente não sente, de forma alguma, que ora palavras bonitas e teologicamente corretas sobre verdades nas quais não consegue realmente crer de forma profunda. Mas eu quero que você saiba de uma coisa importante. Deus te ama tanto, de uma forma tão profunda e persistente, que Ele está completamente disposto a usar até mesmo o cansaço extremo e o colapso do seu corpo físico para finalmente te acordar espiritualmente, se for absolutamente necessário fazer isso para te alcançar de verdade. Eu senti um incômodo profundo e perturbador, uma espécie de choque interno e desconfortável, como se alguém tivesse acendido uma luz forte e repentina em um cômodo que eu mantinha propositalmente no escuro há anos. Eu inevitavelmente pensei naquela noite específica no meu quarto, quando falei com Deus de forma tão crua e honesta, reclamando amargamente da aparente falta completa de resposta divina às minhas perguntas angustiadas. Pensei também enquanto eu funcionava no mais puro automático espiritual vazio, indo aos movimentos religiosos sem substância interna real. Mas, como sempre fazia nesses momentos desconfortáveis de confronto interno, eu rapidamente afastei e suprimi esses pensamentos perturbadores. Forcei um sorriso superficial no rosto. Soltei um amém baixo e protocolar, que não significava absolutamente nada, e saí da igreja direto para casa, tentando esquecer o desconforto. Na madrugada desse mesmo domingo, entrando já para a segunda-feira, algo completamente inesperado, e que mudaria tudo, aconteceu de forma súbita. Eu acordei, abruptamente do sono, por volta das 3 horas da manhã, com uma dor intensíssima e assustadora no peito. Uma pressão brutal e esmagadora, como se um peso imenso e impossível de suportar tivesse sido colocado diretamente sobre meu tórax e estivesse tentando esmagar meu coração. Tentei desesperadamente mudar de posição na cama, buscando algum alívio, mas não adiantou absolutamente nada. A dor não apenas não diminuía, como na verdade parecia estar aumentando progressivamente a cada segundo que passava. Meu braço esquerdo inteiro começou a formigar de uma forma estranha e alarmante que eu nunca tinha experimentado antes. Minha respiração ficou extremamente curta e difícil, como se meus pulmões tivessem de repente diminuído de tamanho. Eu tentei chamar Hannah pelo nome, mas descobri que minha voz saía assustadoramente fraca e quase inaudível. Felizmente ela acordou mesmo assim, percebeu imediatamente
meu movimento estranho na cama. Ligou rapidamente a luz do quarto, me viu completamente pálido e coberto de suor frio. E instantaneamente percebeu com seus instintos, aguçados de mulher, que aquilo definitivamente não era uma dor qualquer que passaria sozinha. Ela não perdeu tempo precioso discutindo ou questionando. Agarrou o celular que estava na mesa de cabeceira, ligou imediatamente para o número de emergência. E enquanto ainda falava de forma apressada mas clara, com o atendente do outro lado da linha, dando nosso endereço e descrevendo rapidamente meus sintomas, ela firmemente segurou minha mão suada com força e começou a orar em voz alta e sem se preocupar minimamente com formalidade religiosa ou palavras bonitas. Ela orou assim, e cada palavra ficou gravada na minha memória de forma indelével. Deus, eu imploro que tenhas misericórdia da vida do Ethan, agora mesmo. Ele é teimoso demais, pro próprio bem. O Senhor sabe muito bem disso, mas mesmo assim, ele é teu filho. Por favor, não deixe ele morrer desta forma, sem te conhecer de verdade e profundamente. Eu não tô pedindo apenas para ele continuar fisicamente vivo, respirando. Eu tô pedindo fervorosamente para ele finalmente poder viver de verdade. Viver de uma forma que vale a pena. Faz exatamente o que o Senhor tiver que fazer com ele. Usa qualquer método que for necessário, mas por favor, não deixa ele se perder espiritualmente para sempre. Eu ouvi a voz dela que amo tanto gradualmente se transformando em um eco distante e abafado, como se ela estivesse falando comigo de muito longe, através de um corredor longo e estreito. A sala do nosso quarto parecia estar literalmente girando ao meu redor, de forma nauseante. A última coisa específica que eu consigo lembrar de ouvir, com alguma clareza mínima, antes de tudo escurecer completamente, foi o som característico e urgente da sirene da ambulância se aproximando rapidamente da nossa casa, vindo da rua. E a voz profissional e tensa de um paramédico dizendo algo rápido que soou como pressão sanguínea, extremamente baixa e perigosa. Vamos ter que entubar imediatamente. Depois disso, apenas silêncio absoluto e escuridão completa, pelo menos do lado de cá, da realidade física que eu conhecia. Eu genuinamente não sei descrever com nenhum tipo de linguagem técnica ou médica. Precisa exatamente o que aconteceu comigo a partir daquele ponto crítico. Não vou tentar usar termos médicos sofisticados que eu não domino, porque definitivamente não é essa minha área de conhecimento ou experiência profissional. Vou simplesmente falar do que eu pessoalmente vivi e experimentei de forma direta. Do jeito exato que eu vivi aquilo, completamente do lado de dentro, da experiência subjetiva e profundamente pessoal. Em algum momento indefinido e impossível de precisar depois da tentativa de intubação de emergência pelos paramédicos, eu senti de forma muito clara e inconfundível, como se estivesse literalmente escorregando e deslizando para fora de mim mesmo, saindo do meu próprio corpo físico de alguma forma completamente impossível de explicar adequadamente com palavras comuns do vocabulário cotidiano. Não houve absolutamente nenhuma dor física intensa envolvida nesse processo estranho e completamente surreal de separação. Não houve pânico paralisante ou terror absoluto tomando conta de mim. Foi muito mais como se alguém completamente invisível aos meus olhos tivesse gentil, mas firmemente, desligado a luz normal da consciência corporal, física habitual e, exatamente no mesmo instante preciso, acendido cuidadosa e deliberadamente outra luz completamente diferente e desconhecida, em outro lugar ou dimensão, que eu absolutamente desconhecia que pudesse sequer existir como possibilidade real. Primeiro, absolutamente tudo ao meu redor ficou completamente escuro, de uma forma total e envolvente. Não era um escuro apavorante cheio de terror noturno infantil, mas sim um escuro surpreendentemente suave que parecia indicar algum tipo de transição necessária entre estados. Bastante similar àquela sensação familiar de quando você deliberadamente fecha os olhos físicos ao passar abruptamente de um ambiente externo, muito fortemente iluminado pelos raios diretos do sol, para um ambiente interno, consideravelmente mais escuro e protegido da luz externa, e seus olhos precisam naturalmente de alguns breves segundos
para que a visão se ajuste adequadamente à mudança drástica de iluminação. No meio exato dessa escuridão física envolvente, mas estranhamente reconfortante de alguma forma, que eu não conseguia compreender racionalmente, eu tive uma percepção interna muito nítida e completamente impossível de simplesmente ignorar ou descartar como imaginação. Uma frase ou informação, sem nenhum som audível físico, mas intensamente carregada de peso existencial, profundo e significado, que parecia transcender palavras. Acabou completamente o controle ilusório que você sempre pensou ter. Agora, neste exato momento, ou você conscientemente e deliberadamente cai em Deus com completa confiança, ou você simplesmente não cai em lugar absolutamente nenhum e deixa completamente de existir como consciência. Eu definitivamente não ouvi isso com meus ouvidos físicos normais, que captam ondas sonoras. Foi uma informação ou conhecimento direto, que simplesmente apareceu e se manifestou espontaneamente dentro da minha consciência, de forma imediata. Bastante similar a quando uma intuição profunda e inexplicável se impõe sobre você de forma absolutamente inegável e irresistível. Exceto que esta percepção específica veio acompanhada de uma autoridade esmagadora e incontestável que eu absolutamente nunca tinha sentido, experimentado ou sequer imaginado ser possível em toda a extensão da minha vida. Até aquele momento crucial e transformador. Logo depois dessa percepção interna profunda e perturbadora, uma linha extremamente fina de luz começou muito lentamente a aparecer bem à minha frente, no meio da escuridão total, exatamente como se fosse uma fresta minúscula de porta luminosa que alguém invisível do outro lado distante estivesse, abrindo com muito cuidado, deliberação e propósito específico. Essa linha inicialmente finíssima foi gradual e progressivamente se expandindo e alargando de forma constante. E simultaneamente eu senti de forma absolutamente inconfundível e impossível de negar como se estivesse sendo suave mas firmemente puxado para cima em direção exata a ela. Porém definitivamente não como um foguete explosivo, decolando violentamente rumo ao espaço sideral. A sensação física e emocional era muito mais parecida e comparável com alguém que está completamente submerso debaixo da água e começa a subir bem lentamente, e com esforço consciente, em direção à superfície distante, lá em cima, voltando gradualmente em direção ao ar puro e à luz do sol que brilha acima da linha da água. Eu tive uma sensação completamente clara, inequívoca e impossível de confundir com qualquer outra coisa de movimento, definitivamente ascendente, de subida real e concreta, acontecendo de alguma forma. E então, de repente, sem nenhum aviso prévio, eu consegui ver absolutamente tudo de cima, com uma clareza cristalina e perturbadora. Eu estava literalmente acima e flutuando sobre meu próprio corpo físico inerte, ainda dentro do ambiente frio e impessoal do hospital. Eu via com detalhes impossíveis meu próprio corpo completamente imóvel deitado na maca hospitalar estreita, tubos plásticos saindo do meu rosto e braços, monitores eletrônicos apitando com sons agudos e regulares, luzes fluorescentes brancas e frias iluminando tudo com aquela qualidade impiedosa, característica de ambientes médicos. Eu via claramente 2 médicos vestidos com jalecos brancos, uma enfermeira com um uniforme azul claro, todos fazendo movimentos rápidos e coordenados, aplicando pressão em determinados pontos, dando comandos curtos e urgentes uns aos outros. E o mais perturbador de tudo é que eu via detalhes absolutamente específicos e concretos que eu simplesmente não teria como ver ou saber se estivesse genuinamente inconsciente e deitado naquele leito hospitalar, como o meu corpo claramente estava. Um relógio institucional de parede, com números grandes, marcando exatamente 3h47 da madrugada. Uma mancha marrom escura de café derramado na mesa de metal, encostada contra a parede branca do lado esquerdo, uma caneta azul. Barata caída e esquecida no chão frio, de linóleo perto da lixeira metálica. O crachá de identificação azul claro da enfermeira, com o nome completo, Carla Thompson,
claramente escrito em letras pretas. O lençol hospitalar branco levemente amassado, e fora de lugar, especificamente, na região próxima aos meus pés inertes. Eu não sentia absolutamente nenhuma dor física, naquele momento suspenso. Não sentia medo paralisante ou terror existencial. Eu apenas sabia com absoluta certeza de uma única coisa fundamental e inegável. Eu definitivamente não estava mais preso ou limitado exclusivamente àquele corpo físico que jazia imóvel na maca abaixo de mim. A cena inteira era tão perfeitamente nítida, clara e detalhada em cada aspecto visual, que, se alguém tivesse me contado uma história exatamente assim, alguns anos antes daquele momento, eu sem dúvida alguma teria imediatamente chamado aquilo de delírio induzido por drogas ou de sonho confuso, sem nenhuma base na realidade objetiva. Mas ali naquele momento preciso e concreto, flutuando acima da cena hospitalar, eu sabia com uma certeza inabalável e profunda que eu estava genuinamente e completamente consciente, de forma clara e lúcida. Eu sabia sem sombra de dúvida que aquilo definitivamente não era nenhum tipo de sonho comum ou alucinação induzida quimicamente. É exatamente aqui neste ponto crucial da narrativa que, com todo respeito profundo e sincero, eu preciso e quero falar diretamente com você que está lendo ou ouvindo este testemunho e que possivelmente duvida da veracidade ou possibilidade real do que estou descrevendo. Eu sei perfeitamente bem que você pode estar, neste exato momento, lendo ou escutando isso tudo e pensando racionalmente que absolutamente tudo que eu estou descrevendo, com tantos detalhes, pode ser simplesmente o resultado previsível de uma atividade cerebral em processo de colapso fisiológico. Que todas essas imagens e percepções são apenas fragmentos soltos e desconexos de memória, conectados e organizados, aleatoriamente, a partir de informações previamente armazenadas no cérebro, durante a vida. Eu entendo completamente essa posição cética e racional. Eu honestamente pensaria e argumentaria exatamente da mesma forma cética alguns poucos anos atrás, antes de tudo isso ter acontecido comigo pessoalmente. Eu definitivamente não estou aqui fazendo este testemunho público para brigar agressivamente com os teus argumentos racionais e científicos, perfeitamente válidos, nem para simplesmente jogar fora toda a racionalidade e pensamento crítico como se fossem coisas ruins ou desnecessárias. Muito pelo contrário. Na verdade, eu sou fundamentalmente um cara extremamente racional por natureza e treinamento profissional. Eu trabalho diariamente com lógica formal pura, com sistemas complexos que precisam funcionar de forma previsível, com testes rigorosos que verificam cada detalhe. Eu sei e valorizo profundamente o valor inestimável de questionar afirmações extraordinárias e exigir evidências proporcionais. O que eu genuinamente quero e espero, como alguém que pessoalmente viveu o que viveu e experimentou o que experimentou, é te propor algo fundamentalmente diferente de simplesmente me acreditar cegamente ou simplesmente não acreditar categoricamente em mim como pessoa. Eu sinceramente quero te propor que você pessoalmente faça um teste ou experimento que definitivamente não é científico no sentido tradicional e controlado da palavra, mas que é profundamente honesto e autêntico em sua essência. Em algum momento próximo, se você realmente tiver coragem, genuína e honestidade intelectual suficiente, feche completamente a porta física do seu quarto, garantindo privacidade total. Desligue absolutamente todo o barulho externo e distrações eletrônicas ao seu redor. Sente confortavelmente na borda da cama e fale diretamente com Deus de forma simples assim, usando suas próprias palavras naturais. Se isso absolutamente tudo que esse cara chamado Ethan está contando com tantos detalhes for genuinamente real e verdadeiro, por favor me mostra isso de alguma forma clara. Não porque eu de alguma forma mereça isso, ou porque eu seja de alguma maneira especial comparado a outras pessoas, mas simplesmente porque eu, honestamente, não quero continuar vivendo completamente enganado sobre a realidade fundamental da existência. Se tudo isso for genuinamente real, como ele afirma ser, por favor me faça saber disso, de algum jeito,
que eu possa reconhecer. Se não for real, e for apenas ilusão psicológica reconfortante, por favor me mostra isso também com clareza. Apenas por favor, não me deixa perpetuamente preso no auto-engano confortável. Eu pessoalmente não queria nem conseguia fazer essa oração específica e perigosa, antes de tudo isso acontecer comigo. Fundamentalmente porque eu tinha muito medo, simultâneo de duas possibilidades contraditórias. Medo de fazer essa oração honesta e simplesmente não ser respondido de forma alguma. O que confirmaria meus piores receios de que Deus não existe ou não se importa. E paradoxalmente também medo de ser efetivamente respondido de forma clara, o que destruiria completamente toda a minha estrutura cuidadosamente construída de ceticismo protetor e me forçaria a mudar radicalmente de vida. Hoje, estando do outro lado, completamente transformado dessa experiência avassaladora, eu posso te dizer com absoluta convicção e certeza, essa é genuinamente uma oração extremamente perigosa para sua zona de conforto existencial, mas ao mesmo tempo, completamente necessária para qualquer pessoa que genuinamente busca verdade acima de conforto psicológico. Depois daqueles instantes suspensos e surreais, vendo toda a cena frenética do hospital de cima, com aquela clareza perturbadora, eu senti algo que só posso descrever inadequadamente como uma mão completamente invisível, mas inconfundivelmente firme e real, sendo colocada com propósito e autoridade nas minhas costas flutuantes. Eu definitivamente não conseguia ver mão física nenhuma com meus olhos, mas eu sentia de forma absolutamente inconfundível o impulso direcionado e a presença real por trás dele. Em literalmente um único segundo que pareceu se esticar e dilatar estranhamente. O cenário inteiro do hospital caótico começou, visivelmente, a ficar cada vez menor e mais distante. Exatamente como se você estivesse segurando um smartphone moderno e deliberadamente, dando zoom out progressivo em uma foto digital na tela sensível ao toque. A sala hospitalar inteira foi gradualmente ficando cada vez mais distante e pequena. As vozes urgentes dos médicos e enfermeiros foram ficando progressivamente mais fracas e abafadas, até se tornarem completamente inaudíveis. O ambiente frio e impessoal característico de hospitais simplesmente desapareceu por completo da minha percepção consciente. Eu fui suave, mas completamente envolvido por algo que transcendia completamente qualquer categoria que eu conhecia. Não era apenas luz física comum. Era inequivocamente alguém vivo e consciente. Uma paz tão profunda, avassaladora e absolutamente sem precedentes. Em toda a minha experiência de vida, tomou completa e totalmente tudo que eu antes chamava ingenuamente de mente racional e coração emocional, de tal forma tão completa que o medo simplesmente não tinha mais lugar algum ou espaço possível para existir dentro de mim. Eu, o crente completamente sem fé genuína, o cético profissional disfarçado de dentro da própria igreja. Simplesmente parei totalmente de argumentar racionalmente contra o que estava experimentando. Não porque alguém poderoso me calou autoritariamente com força bruta e intimidadora, mas sim porque, diante daquela presença amorosa e esmagadora, qualquer argumento racional que eu pudesse construir mentalmente parecia ridiculamente pequeno, insignificante e completamente irrelevante demais para sequer valer o esforço de articular. Eu definitivamente não via a face literal de Deus, de forma direta como se fosse um rosto humano comum. Não vi nenhum senhor idoso de barba branca comprida, sentado majestosamente, num trono dourado gigante. Eu sabia bem o que creio. Ninguém vê a face dele, e continua do mesmo jeito. O que eu realmente vi foi um lugar concreto, um ambiente real e tangível, uma realidade alternativa que eu só consigo inadequadamente chamar de céu. Simplesmente porque não tenho outra palavra melhor ou mais precisa disponível no vocabulário humano limitado para descrever adequadamente o que experimentei. O primeiro impacto sensorial, absolutamente avassalador, foi a luz, completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era uma luz física comum que vinha de um único ponto específico no espaço, como o sol distante
ou uma lâmpada elétrica. Era uma luz que parecia emanar e brilhar simultaneamente de absolutamente todo lugar, ao mesmo tempo, e, em certo sentido misterioso e impossível de explicar adequadamente, até mesmo de dentro de mim próprio. A cor de absolutamente todas as coisas ao redor era fundamentalmente diferente de qualquer coisa terrena. O verde das plantas parecia infinitamente mais verde e vivo. O azul do que poderia ser chamado de céu parecia infinitamente mais azul e profundo. Mas paradoxalmente nada disso era de um jeito agressivo ou cansativo para os olhos. Era exatamente como se cada cor individual estivesse genuinamente viva por dentro de si mesma, pulsando com vida própria e intrínseca. Eu me vi consciente em algo que mais se assemelhava visualmente a um campo amplo e aberto, como um grande vale ou planície extremamente extensa, com um caminho ou estrada à frente, que definitivamente não era feito de pedra comum ou de terra batida, mas sim de algo que eu só consigo inadequadamente descrever, como uma mistura ou fusão impossível de cristal, perfeitamente transparente, e luz pura, solidificada. Cada passo que eu conscientemente dava naquela superfície impossível fazia literalmente esse caminho cristalino responder de alguma forma, como se brilhasse levemente mais intenso sob os meus pés, exatamente nos pontos de contato. Não havia absolutamente nenhum barulho perturbador de carros passando, de sirenes urgentes de televisão gritando, de gente reclamando ou discutindo. Havia um silêncio profundo e envolvente, mas definitivamente não era aquele tipo de silêncio vazio, morto e opressivo que gera angústia existencial. Era um silêncio paradoxalmente cheio de vida pulsante, cheio de significado profundo não verbal, cheio de presença amorosa constante. Pela primeira vez absoluta, em toda a extensão da minha vida consciente, eu tive uma sensação que eu genuinamente nunca tinha experimentado ou sentido antes, nem mesmo remotamente nos melhores momentos da infância protegida, nas melhores viagens relaxantes de férias, nos cultos mais bonitos e emocionantes. A sensação era precisamente de ser simultânea e completamente conhecido até nos menores detalhes, e, exatamente ao mesmo tempo, sem contradição, completamente amado, de forma incondicional e absoluta. Aqui na Terra física, a gente está absolutamente sempre meio que escondendo cuidadosamente alguma coisa de nós mesmos, dos outros, sempre vivendo com aquele medo persistente de que, se outra pessoa realmente conseguir ver absolutamente tudo o que a gente genuinamente é por dentro, incluindo todas as partes feias e vergonhosas, essa pessoa inevitavelmente vai se decepcionar profundamente e nos rejeitar. Lá naquele lugar impossível, eu sabia com certeza inabalável que absolutamente tudo o que eu genuinamente era estava completamente exposto e no diante de Deus, sem possibilidade alguma de esconder nada. E paradoxalmente, em vez de experimentar a rejeição merecida, eu senti um acolhimento amoroso profundo, enquanto eu caminhava lenta e reverentemente por essa espécie impossível de campo luminoso. Eu notei claramente adiante algo que se assemelhava visualmente a um hall, ou salão, uma espécie de sala extremamente ampla e aberta, definitivamente sem paredes sólidas e teto físico como conhecemos e esperaríamos ver, mas mesmo assim com uma delimitação espacial clara, de espaço definido. Dentro dessa área específica, eu via claramente coisas que se assemelhavam visualmente a livros antigos, ou rolos de pergaminho, todos organizados de forma extremamente precisa e intencional. Foi nessa região específica que a voz veio pela primeira vez, de forma completamente clara e inconfundível. Eu já sentia profundamente a presença amorosa ao meu redor, mas em determinado momento específico, eu ouvi claramente a voz. Ela me chamou pelo nome inteiro, Ethan Miller. Eu não vi um rosto, mas reconheci a pessoa. Eu desabei por dentro, e a voz disse tudo o que você já ouviu, que eu preguei sobre um céu que não conhecia, que falei de Deus como conceito e não como pessoa, que ele tinha visto cada oração seca, cada dúvida, cada noite de silêncio. E então, ele me mostrou, naquele registro vivo, não um tribunal,
mais um testemunho da graça dele na minha história inteira. Eu vi cenas da infância, da juventude, dos meus questionamentos, dos domingos em que eu me sentava na mesa e ouvi apenas elogios para Emily. E, como se o céu estivesse juntando as duas realidades da minha vida, ali naquele lugar, eu vi outra cena, diferente do hospital. Eu via de novo a cozinha da casa dos meus pais. Lá estava eu, mais velho, mas ainda menino por dentro, segurando um prato branco na mão, ouvindo minha mãe dizer para o meu pai, achando que eu não ouvia, que a Emily era a vitória deles, e que a mim eles apenas aguentavam. Eu ouvi, de novo pela segunda vez, como eco, ela dizendo, você está aqui, mas parece que não faz diferença. Eu vi um momento em que o prato escorregou da minha mão, bateu no chão e estilhaçou em pedaços. E então, o cenário mudou. Não era mais o hospital, nem a cozinha. Eu estava naquele campo que descrevi, mas agora, à minha frente, havia algo que eu não tinha notado logo na chegada. Uma mesa. Não era qualquer mesa. Era longa, de madeira clara, firme, sem enfeite exagerado, mas com uma dignidade que eu não sei explicar. Em volta dela, cadeiras, e em cada cadeira, algo gravado no encosto. Eu me aproximei devagar, o coração acelerando de um jeito bom. Quando cheguei perto de uma das cadeiras, li claramente inscrito com perfeição, Ethan Miller. Não era apelido, não era rótulo, não era filho difícil, nem crente frio, nem irmão problemático. Era meu nome completo, com o mesmo cuidado com que Deus me chamou no registro da minha vida. Quando eu toquei o encosto, com os dedos tremendo, uma sensação tomou conta de mim. Esse lugar foi preparado para mim. Não como plano B, não como remendo, não como tolerância, mas como intenção. Como se, desde antes de eu nascer, Deus já tivesse decidido. Aqui é o lugar do Ethan, na minha mesa. Então eu percebi algo nas minhas mãos. Eu olhei para baixo e vi que eu segurava um prato. Era o mesmo modelo de prato que eu tinha derrubado na cozinha. Mas aqui, em minhas mãos, ele estava totalmente inteiro. Sem rachaduras, sem lascas, sem marcas. Brilhava com uma leveza suave, como se a própria luz do lugar o atravessasse. Naquela hora, antes de qualquer explicação teológica, eu entendi algo no espírito. O que a rejeição humana quebrou na minha autoestima, na minha identidade, na minha percepção de valor, o céu é capaz de restaurar completamente. A voz então falou novamente, simples. Eles quebraram a sua imagem. Eu não quebrei você. E eu nunca desperdicei você. Eu comecei a chorar de novo, daquele jeito que lava o fundo da alma. Eu, que tinha passado a vida toda tentando ser visto pela mesa errada, ali estava, diante de uma mesa onde eu já tinha lugar, sem precisar disputar, sem precisar provar, sem precisar ser comparado. E é aqui que eu quero colocar mais um chamado direto para você. Especialmente se você se sente invisível, esquecido, o filho errado, o que só dá trabalho, o crente frio, o que nunca ganha destaque. Talvez você tenha sido o que limpava a cozinha enquanto outros eram elogiados, o que servia a mesa enquanto outros eram aplaudidos. Talvez você tenha ouvido frases como você é difícil, vok, o muda, você não faz diferença. Talvez você tenha acreditado nisso. Eu quero te pedir com todo respeito que você se permita fazer uma oração simples. Talvez hoje mesmo, talvez agora, Deus, se existe mesmo essa mesa no céu. Se existe mesmo um lugar com o meu nome, eu não quero passar a vida inteira tentando ser visto pelas mesas erradas aqui embaixo. Me mostra, de algum jeito, que o Senhor sabe meu nome. Eu não quero viver só com a opinião da minha família, dos meus amigos, da igreja, do mundo. Eu quero ouvir a tua... Se você fizer essa oração com sinceridade, eu não posso garantir que você vai ver o que eu vi, nem que terá uma IQM, nem uma visão de campo e mesa. Mas posso te dizer, Deus leva essa oração muito mais a sério do que você imagina. Enquanto eu segurava aquele prato inteiro, eu ouvi ao longe um som diferente, como se viesse de outra camada da realidade. Era outra vez o som de máquinas, bips, vozes, e no meio desse som, alguém dizia, "He is coming back. Breathe, Ethan, breathe." A luz do campo começou a se afastar um pouco, não porque ficasse mais fraca, mas porque eu estava sendo puxado de volta. A voz falou mais uma vez, daquela forma que eu nunca esqueci.
Volte e viva como alguém que eu vejo. Volte e diga a eles que eu sou mais real do que as dúvidas deles. Diga que eu não tenho medo de perguntas sinceras. Diga que eu ouvi a oração da sua esposa naquela madrugada. Diga àqueles que acham que não fazem diferença que eu tenho uma mesa com o nome deles. Senti um toque no ombro, como o toque de alguém que te faz levantar, depois de anos caído, e então voltei. Acordei primeiro na cozinha, entre o chão e o teto, com meus pais em estado de choque e Melly chorando. Minha mãe segurando meu rosto e repetindo meu filho, fala comigo, por favor. Depois, apaguei de novo e acordei no hospital. O resto, você já sabe, exames, médicos, números, laudos. Alguns dias depois, já em casa, em recuperação, voltei à cozinha dos meus pais. Lá estavam ainda rastros, no chão do prato, que tinha quebrado. E, entre os cacos recolhidos naquele dia, um pedaço tinha ficado inteiro. Era exatamente a parte que, no céu, eu sentia como se estivesse segurando nas minhas mãos. Eu levei aquele pedaço comigo, lavei e deixei em cima do armário do meu escritório. Até hoje, toda vez que eu olho para ele, eu lembro. Há uma versão inteira de mim em Deus que nenhuma rejeição conseguiu arrancar. Minha mãe me pediu perdão. Meu pai tentou dizer que tinha orgulho de mim. Emily chorou pedindo que eu não sumisse deles. Deus deu um recomeço na nossa relação. Não um conto de fadas, mas um recomeço real. A diferença é que, agora, o meu coração não depende mais do aplauso deles para existir. Eu os amo, mas não vivo mais para provar nada. Eu, Ethan Miller, 36 anos, engenheiro de software, crente sem fé, por décadas, fui radicalmente confrontado pelo céu. Não como teoria, não como conceito, mas como realidade. Hoje, quando eu falo em grupos pequenos, em cultos, em rodas de conversa, eu sempre termino com alguns convites. O primeiro é para quem é crente sem fé, como eu era. Pare de viver no piloto automático, de cantar o que não sente, de repetir o que não vive. Você pode enganar todo mundo, menos a si mesmo e a Deus. Se você tiver coragem, faça essa oração. Deus, eu não quero mais viver de fachada. Se o Senhor é real, me leva a um nível de verdade contigo. Se não for, eu também quero saber. Mas não me deixa no meio termo. O segundo convite é para o cético assumido, aquele que nem se considera crente, mas que chegou até aqui, talvez por curiosidade, talvez por irritação, talvez porque alguém insistiu. Eu respeito tua inteligência, teus argumentos, teus estudos, tua história. Eu sei o que é olhar para a fé com desconfiança. Mas eu quero te pedir algo muito simples, extremamente profundo. Em algum momento, sozinho, sem plateia, sem ninguém para te ver, feche a porta assente, ou deite e diga a Deus: se tu és real, me confronta. Não um Deus genérico, mas o Deus que esse cara está dizendo que encontrou. Jesus, se o Senhor é quem dizem, fala comigo. Me dá uma experiência espiritual que eu não consigo explicar só como produto da minha mente. Não precisa ser IQM, não precisa ser visão, não precisa ser nada cinematográfico. Pode ser uma paz absoluta num momento impossível, uma convicção súbita, um sonho claro, uma palavra que cruza teu caminho. Eu só te peço que me tire da ignorância. O terceiro convite é para quem já teve experiências com Deus e travou. Gente que viu, sentiu, sonhou, ouviu, mas por medo de ser chamado de doido, emocional, místico demais, trancou tudo dentro. Deus não te deu experiência para você enterrar como algo vergonhoso. Ele te deu para que outros fossem despertos através dela. Se ele falar com você, escreva, registre, conte. Se quiser, pode nos enviar seu testemunho. Queremos ouvir, orar junto, discernir com respeito e, se fizer sentido, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu olho para trás e vejo duas grandes mesas na minha vida. A mesa da minha família, onde eu sempre me senti o outro, o complicado, o difícil. E a mesa do céu, onde pela primeira vez eu me vi amado pelo nome. Entre essas duas mesas, eu vivi anos como crente sem fé, tentando ser aceito por um lugar onde eu nunca cabia, enquanto ignorava o lugar que já era meu na mesa de Deus. Se eu pudesse resumir minha lição de vida em uma frase, seria essa. Eu passei anos explicando Deus,
mas só comecei a viver de verdade quando deixei ele se explicar para mim. Meu desejo ao compartilhar isso com você não é te impressionar, nem convencer pelo cansaço, nem emocionar pela emoção. Meu desejo é que, de alguma forma, essa história faça eco no fundo de alguma coisa aí dentro. Que talvez, um dia, você possa dizer, como eu hoje digo, eu achava que ninguém me via, nem família, nem igreja, nem Deus, até o dia em que o céu falou meu nome. E quando isso acontecer com você, de um jeito ou de outro, por favor, não guarda só pra si. Volta. Conta. Talvez a próxima história que Deus vai usar para acordar outro coração frio seja justamente a tua.